Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre suculenta de sol pleno e suculenta de meia sombra. Vou começar aqui com a de sol pleno, vou falar um pouquinho sobre elas, porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm ainda dúvidas sobre a suculenta de sol pleno, principalmente. Porque muitas pessoas falam comigo assim: eu prefiro as de sol pleno porque eu deixo elas lá e elas são mais resistentes e não me dão um problema, não me dão trabalho. Pessoal, não é bem assim não. Aqui no meu cultivo, eu sempre observo uma coisa: depende muito do clima, depende muito da época do ano, para você ter suculenta com tranquilidade no sol pleno. Esse ano, principalmente, o que eu tive de planta queimada, de planta que assim eu perdi elas por causa do sol, foram várias. Eu não sei nem quantas eu perdi esse ano. Porque o sol, às vezes, elas estão naquele ambiente igual tá aqui. Tá aqui no mesmo ambiente o ano todo, tá lá tranquilo, o sol tá vindo, chove, dá sol. Só, pessoal, que às vezes o sol tá vindo com mais intensidade. Tem algum dia que ele vem mais intenso do que os outros e a gente tem no final do dia aquela surpresinha desagradável de suculentas queimadas. Eu observei muito isso no mês de outubro, principalmente em novembro, que começou a chover mais aqui na minha região. O que acontecia? Chovia 2, 3 dias, o tempo melhorava, daí a pouco o sol abria, né? E no final do dia tinha suculenta queimada. Isso acontece porque quando chove, elas crescem mais, elas desenvolvem bastante com a chuva e isso faz com que ela fique novamente muito delicada. Então o miolinho delas assim por cima, sai muitas folhas novas. Então essas folhas novas, elas não estão adaptadas e a gente imagina que elas já estão ali, que elas estão resistentes, só que isso não acontece. A resistência da suculenta, eu falo que ela acaba muito rápido, pessoal, porque para ela estar resistente, a época do ano tem que ser contínua, como se fosse assim, inverno o ano inteiro, ou elas estivessem adaptadas a um período de chuva e sol, assim, muito contínuo para elas ficarem resistentes. É uma coisa que eu não vejo as pessoas falando sobre esse tema dessa forma. E eu observo muito isso e às vezes eu gosto de estar passando para vocês a forma que eu observo e vejo o que dá certo e o que dá errado. Porque às vezes a pessoa está começando e quem está começando leva tudo muito ao pé da letra. É meia sombra. Ah, essa aqui é sol pleno, então vou levar para o sol. Vou deixar no sol o dia todo, porque essa aqui é de sol pleno. E às vezes, se você levar muito ao pé da letra, você vai ter perdas com as suas suculentas. As suculentas que tem pruína, como essa daqui, que é a Kalanchoe luciae, ela tem essa pruína esbranquiçada, ajuda a proteger do sol. Raramente você tem uma planta dessa queimada, mas tem muitas echevérias que elas queimam demais se elas receberem esse sol muito repentino depois de um dia ou 2, 3 de tempo meio que nublado, meio assim, chovendo, e né, aquele tempo mais temperadinho, gostoso para o desenvolvimento delas, que aí do nada o sol vem, abre e vem aquele sol escaldante, né? Vai queimar. E aí a pessoa fica frustrada. Quando eu chego assim, pessoal, que eu vejo, eu fico tão triste que eu falo assim, meu Deus, às vezes a gente não consegue acertar. Mas não é porque a gente não consegue acertar. O ideal seria a gente ter sombrite, né? Se você quer ter um cultivo de suculenta aí na sua casa, perfeito, que assim, perfeição não existe, mas próximo de um cultivo assim com menos problema, pessoal, coloca um sombrite. Porque com o sombrite ele já vai deixar ali 50% e a chuva, lógico, com a chuva você vai ter que tomar cuidado. Com a chuva eu já pego uma plantinha aqui, levo para o lugar, mudo de lugar. Tá vendo como que essa daqui tá bem rosadinha? Ela tá recebendo bastante sol. Olha como que ela tá linda, essa mãe de mil. Eu amo essa plantinha, pessoal. Eu não fico sem ela. Gosto muito de ter. Todo ano eu tenho ela num formato diferente. Às vezes é uma só. Dessa vez eu deixei essas mudinhas todas brotarem e encher esse vaso para ficar bem bonita. É uma plantinha muito resistente, tanto o sol
como a meia sombra. A meia sombra fica totalmente verde. Eu já gosto delas assim, para poder ganhar cor. Eu gosto das minhas plantas bem coloridas. As que são de sol pleno, bem coloridas. Então, o que eu faço, pessoal? Eu não mantenho minhas plantas com sombrite, não. Mas tudo tem o preço. Se você tem sombrite, você não vai ter uma coloração dessa. Mas também você não vai ter planta queimada. E se você deixa exposta, ela vai ficar mais bonita. Elas vão ficar mais rústicas, mais coloridas. Mas correndo sempre esse risco de queimadura, e tem mesmo queimadura. Quando acontece de ter queimadura em plantas que você já tem várias, ok, você tem outras, mas quando a gente tem uma só, igual aconteceu muito esse ano comigo, planta que eu queria demais, é que eu tinha uma só, que eu não tinha nem feito muda dela e eu já perdi ela. Então, esse ano foi muito decepcionante para mim. Esse ano eu não tenho mais lilacina, só para vocês terem uma ideia, eu tinha bacia cheia. Eu não tenho mais lilacina, ela começou primeiro a queimar, depois ela começou a apodrecer, e aí agora eu tenho uma mudinha ali que tá muito feia. Então, eu sei, esse ano foram várias perdas de suculentas. E a gente não gosta. É muito chato, né, pessoal? Ninguém gosta. E quem tá começando, então, eu sempre penso naquele que tá começando. Porque quando a gente tá começando, a gente pensa qualquer coisa que acontece de errado que a gente não soube cuidar. E às vezes não depende só disso. Às vezes é o clima mesmo que não está favorável. E se a gente coloca uma planta de sol pleno, deixando ela exposta para que ela fique bonita, colorida, e ela queima, por exemplo, é muito chato. Os meus cactos aqui, pessoal, quero até dar uma passadinha neles aqui para mostrar para vocês. Eu tô gostando muito de cacto cada vez mais, porque são mais resistentes. Os cactos, eu vejo que eu tenho problema com eles com excesso de chuva, mas excesso de sol, nenhum, porque eles já são muito rústicos. Os cactos, eles são muito resistentes, né, pessoal? Então, eu acho assim, se você tem medo de cultivar suculenta por achar que vai morrer, os cactos vão te dar aí uma tranquilidade melhor para vocês cultivarem uma planta que não vai ficar sofrendo tanto, né, pessoal? Que infelizmente a gente sofre mesmo em ver as plantinhas morrendo, planta apodrecendo. Esse aqui, pessoal, as raízes dele tá todas por cima do substrato hoje, porque ontem caiu uma chuva aqui na minha cidade, uma chuva torrencial. Nosso Deus, foi uma chuva assim de dar medo. Então ela foi aquela chuva intensa por muito tempo, lavou mesmo aqui, ó, limpou as raízes dele, tá cheio de brotinho, tá ficando muito bonito. É um cacto que eu queria muito, eu ganhei muda dele e tô cultivando aqui com todo o carinho do mundo. Se a chuva continuar por alguns dias, eu vou retirar daqui. Esse daqui, pessoal, tá enchendo de brotinho de novo. Não gosto quando ele fica enchendo de brotos. Por quê? Se ele brota, ele não dá flor, e eu tô ansiosa para ver a flor desse cacto. A flor dele é muito bonita e ele ainda não floriu aqui comigo. Essa plantinha aqui, pessoal, essa eufórbia, eu achei na rua, né? Já falei aqui em vários vídeos para quem me acompanha. Eu tô juntando todas as eufórbias juntos aqui, os meus cactos nesse pallet, porque eu acho que esse ficou um efeito bem bonito. E ela brotou toda, tá ficando muito bonita, cheia de brotos. Depois eu quero mudar ela para um vaso bonito, que ela tá no vaso improvisado, valorizando mais ela mesmo, que é uma planta que essa eufórbia, tem pessoas que colocam ela até dentro de casa e ela aguenta. Ela é uma planta muito resistente, então eu já vi ela no cultivo dentro de casa. Eu não deixo, pessoal, porque eu acho que não deixa de ser um pouco de maltrato para ela. Eu acho que ela precisa do sol. O sol é muito importante para as nossas plantas. Tem as plantas de meia sombra, tem de sol pleno, mas nunca de sombra total essas plantas que gostam de sol, porque essas gostam de sol realmente, ela vai suportar muito bem na sombra. São plantas muito fortes, porém eu acho que no ambiente de sol é melhor para ela. Agora, pessoal, mostrando para vocês as minhas suculentas de meia sombra. Lembrando sempre, tem pessoas que adaptam algumas dessas e deixam no sol pleno. Quando você faz a adaptação, é ótimo, porque a adaptação faz com que a planta fique resistente. Então, ela vai criando uma resistência, ela pode ganhar uma coloração. Essa aqui está através desse vidro. O sol
bate nelas, elas recebem sol uma parte da tarde, não recebe o sol direto, mas indireto e bastante claridade. Até que esse ambiente aqui, ele não é muito bom com relação às cochonilhas, porque as plantas recebem a umidade que tem no substrato da chuva, da rega, que eu coloco água nelas, que elas não recebem chuva, mas é quente. Então, essas plantas minhas que ficam nesse ambiente, eu tenho que tomar muito cuidado, que sempre tem cochonilha de carapaça. Eu sempre estou batendo inseticida, combatendo as cochonilhas, por causa do ambiente, mas eu já sei, eu coloquei elas aqui sabendo, tem um vidro, então tem calor e tem umidade, e as cochonilhas amam isso, né, pessoal? Essas de cima aqui já não tem esse problema, aqui tá meu colar de pérolas, que tá adaptado já nesse ambiente aqui, já tem um tempão que eu coloquei ele aqui, desde quando eu coloquei ele gostou bem. Tem colar de melancia, tem colar de golfinhos, todos aqui juntos, tem colar de rubi, o de melancia e o de golfinho eu quase perdi, depois que eu passei pra cá, eles estão brotando bem, estão ficando muito bonitos. Gostaram desse ambiente, né? Tá pendente aqui, ó. Eles estão bem bonitos. Essa folhinha dele eu acho encantadora, pessoal. Parece mesmo um golfinho, né? A natureza, meu Deus, é encantador as folhas do colar de golfinho, que é um senécio, né? Esse aqui, pessoal, o meu colar de rubi, eu já cultivei, já tentei cultivar ele no sol pleno. Não gostei, ele queimou. Toda vez que eu colocava, ele queimava, mas é justamente pela adaptação mesmo. E às vezes a gente coloca, acontece igual eu falei no início do vídeo, o sol tá mais forte naquele dia ou naqueles dias e a gente acaba perdendo. O meu queimou muito ano passado, então eu falei, não vou levar mais pro sol, vou deixar ele aqui numa meia sombra, tá recebendo sol uma parte só do dia. Ele tá colorido, tá vendo? Se ele tivesse na sombra total, ele estaria muito verdinho. Ele não tá verdinho, ele tá colorido, ele tá roxinho, né? Porque ele na verdade, ele tem os caules roxos e ele tá bastante roxinho aqui. Tá com adubo, coloquei os mocotes nas minhas plantinhas ontem, saí colocando em tudo, só que eu não molhei ainda, então não recebeu adubação mesmo ainda não, porque ele não liberou, né? Só depois que a gente molha que ele libera. Coloquei nesse colarzinho. Esse colar, pessoal, é o colar de pérolas variegata. Eu ganhei essa mudinha da minha amiga Ima e ele tá desenvolvendo, mas é muito lento, porque ele é variegata, como vocês sabem. O fato dele ser variegata, a folha manchadinha, ele é bem lento para crescer. A gente precisa ter paciência. E outra dica, pessoal, que eu vou dar para vocês aí. Ganhou um colar, vai plantar um colar, nunca plante já pendente. Planta sempre em cima do vaso, deita ele completamente em cima do substrato, cobre ele e deixa crescer, deixa desenvolver. Por quê? Se você colocar o galinho aqui e deixar ele pendente, ele vai ter menos raízes, então vai ter menos brotação e vai ficar bem mais fraquinho. Primeiro você tem que cobrir todo o substrato, deixando a plantinha brotar totalmente em cima do vaso, para depois ela começar a ficar pendente. Igual eu vou mostrar aqui para vocês o meu coração emaranhado. Eu coloquei ele aqui em cima do vaso, foi desenvolvendo, foi emaranhando, ele é todo emaranhado literalmente, né? E eu deixei ele crescer, depois eu deixei ele descer e agora ele tá enorme, mas o vaso tá cheio. Em cima do vaso ele tá lotado. E aqui embaixo também desceu tanto, pessoal, embolei ele aqui, joguei para cima, porque eu vou jogar água na varanda agora, vou molhar minhas plantas e eu coloquei ele aqui para não ficar jogando água nele, porque senão eu posso estragar as folhinhas dele, então eu deixo ele pra cima, assim, pra água não bater muito forte nele, porque eu jogo de mangueira, né? E ele tá lá no chão, ele tá encostando lá embaixo. Então eu coloquei ele pra cima aqui, ó, ele é muito bonito, porque ele é o variegata, e é tão difícil de achar aqui, pessoal, raramente a gente vê. E quando eu consegui, eu comprei, porque é muito raro, a gente vê o do verde, eu nem tenho do verde, não. Eu tenho só esse o coração emaranhado variegata, porque eu achei ele muito diferente, muito raro, né? Bem raro aqui pra nós. Aí eu coloquei ele aqui.
Aqui, pessoal, eu já tô mostrando para vocês minhas outras plantinhas, que essas são aquelas que o pessoal chama de fedorentinha, né? Que dão uma flor e elas têm um mau cheiro. Mas eu não importo, não. Estão gostando demais aqui, ó. Todas essas aqui, pessoal, de meia sombra. Claro que, como eu falei para vocês, pode adaptar ao sol pleno. Se colocar no sol pleno, vai ficar com a coloração mais intensa, mas elas ficam muito mais bonitas e delicadas assim, na meia sombra. Essa aloe juvena, por exemplo, eu não gosto dela no sol, porque ela ganha uma cor, ela fica mais marrom. E eu gosto dela verde, toda pintadinha, porque ela é toda pintadinha de tonalidade branca ou amarelada, mas ela é mais bonita nesse tipo de cultivo. Se você deixa no sol, eu já não gosto, eu já prefiro ela desse jeito. Claro que cada um tem o seu cultivo, né, pessoal, e vai fazer do jeito que acha melhor. Só que tem que ter aquele período de adaptação. Se eu tirar ela daqui do jeito que ela tá e colocar no sol, ela vai sentir, ela fica muito feia, ela enrola as folhas, ela demora para desenvolver, porque a aloe juvena, ela é muito lenta, eu observo isso nela. Ela é realmente lenta no desenvolvimento, até ela criar uma resistência. Quando ela cria uma resistência, a minha mesmo, eu tenho observado que ela agora, ela tá crescendo mais, ela tá ficando mais comprida, tá ficando até pendente aqui, ó. Eu nunca tive uma aloe juvena desse tamanho. Então agora parece que ela deu adaptou, né? Ela adaptou o espaço e tá realmente plena para desenvolver. Tô gostando muito dela nesse formato. E o vídeo tá ficando longo, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham paciência de ir até o finalzinho desse vídeo. Se você ficou até o finalzinho desse vídeo, coloca aqui para mim nos comentários se você teve paciência. Outra coisa, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês, coloquem dicas de vídeos para mim, que eu vou fazer com todo o prazer do mundo para vocês. Como eu disse, perdi muita suculenta e isso me desmotivou também a ficar gravando, porque eu não quero gravar para mostrar para vocês planta queimada, planta apodrecendo. Eu quero mostrar coisas boas, coisas bonitas, dando dicas para vocês, né? Então, coloque aqui para mim dicas de vídeos, que é muito importante, eu vou fazer para vocês. Agradeço demais a cada um de vocês que ficou até o final e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!